que atenção para quem entendeu a mensagem que a gente quer passar, é aquele tipo de conceito que muda de fato a vida financeira de uma pessoa. Mas antes da gente chegar lá, boa noite a todos, boa noite pessoal que já está aqui no chat, já tem bastante gente aqui, boa noite professor Baroni, quero convidar a todos aqui a se inscrever no canal quem não for inscrito ainda, a deixar o seu like se você curtir essa live. Queria já perguntar para vocês se vocês estão nos enxergando e nos ouvindo direitinho. Qualquer coisa, se precisar, a gente já faz algum ajuste aqui no comecinho da live. E antes da gente entrar no conteúdo, boa noite, professor Baroni. Vamos falar aqui um pouquinho de renda extra? Boa noite, Marcão. Boa noite a todo mundo aí que nos acompanha ao vivo, né? Em vários canais aqui transmitindo simultaneamente para vocês. Acho que a ideia é bater um papo aqui sobre como gerar renda passiva, como gerar renda extra. Enfim, eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que sim, é possível você construir aí uma renda extra ao longo da sua jornada financeira e muitas das vezes isso é negligenciado ao longo das oportunidades que surgem. A gente sabe que o momento pode parecer contraintuitivo, né? Taxa de juros subiu mais um pouco mais, ali na frente a gente vai falar um pouquinho, mas, como todos sabem, se a gente for esperar todas as respostas serem resolvidas, a gente não vai investir nunca, né? Estava vendo a palestra do Howard Marks hoje lá na Expert, né? E ele disse uma coisa bem interessante, né? Essas previsões normalmente são muito voláteis, né? E as pessoas que ficam muito reféns dessas previsões, elas invariavelmente ou tomam decisões erradas ou não tomam, né? Então a nossa ideia aqui é que você não tome decisão, você tome uma atitude e a renda extra é uma atitude para que você possa aí começar aí dependendo única e exclusivamente de você. Claro que com a nossa ajuda, com os nossos pitacos aqui, né, Marcos? Mas vamos lá. É isso aí. É importante, né, essa questão de a gente conseguir canalizar as nossas energias em algo que a gente tem controle, em algo que a gente consegue realmente fazer, controlar, ter resultado em cima daquilo e não em coisas que a gente simplesmente não tem controle. A gente não tem controle de subir ou descer a taxa de juros. Não adianta ficar se preocupando com aquilo, mas a gente pode se preocupar com coisas que podem mitigar ou potencializar os meus resultados ali e tem alguma certa interferência com a taxa de juros. Então a gente foca onde a gente tem controle e hoje vou colocar aqui na tela aqui. A gente vai falar sobre fazer renda extra, especialmente uma renda extra mensal. A gente vai começar aqui com contexto, explicar para você algumas mecânicas e principalmente a importância do porquê que você tem que prestar atenção nesse conceito e aplicar ele na sua vida financeira. E também a gente vai mostrar algumas consequências de não fazer isso. Eu estou vendo aqui o pessoal no chat já confirmando que a imagem e o som estão todos certinho. Qualquer coisa aí durante a live, estamos sempre aqui olhando o chat. Mas, vamos lá então. Passando aqui para o nosso primeiro ponto, que eu acho que é o interessante é mostrar qual o problema de você não se atentar a esse tipo de conceito. Então, por que você precisa prestar atenção em renda extra, principalmente renda passiva, fontes de renda, aquele manualzinho que normalmente a gente passa para você ter uma vida financeira saudável, uma qualidade de vida maior, chegar lá na sua independência financeira, a gente fala muito sobre esses conceitos. E um muito importante é o poder de compra. O que é o poder de compra? É basicamente o que você, com o seu dinheiro, consegue adquirir. Aqueles serviços, aqueles materiais, aqueles bens, o que você consegue fazer com o seu dinheiro. Existe uma coisa que chama inflação, e essa inflação, de forma simples, é o crescimento, é a elevação dos preços desses bens e serviços. Para deixar mais claro, imagina que você tem R$100 hoje, esses R$100 hoje não vão comprar a mesma coisa daqui 5 anos, por exemplo. Você vai comprar menos coisas com esses mesmos R$100. E aí você, investidor, trabalhador, pessoa que se preocupa com o seu dinheiro, precisa então criar formas de que esses seus R$100 continuem crescendo ao longo do tempo, para que lá na frente você consiga comprar, no mínimo, o mesmo que você consegue hoje. E para isso você precisa elevar um pouco a sua renda. Então, a gente faz a medição dessa inflação, ou seja, da escalada dos preços dos bens e serviços, com o IPCA. O IPCA é o nosso principal índice para medir a inflação e a gente consegue ver, historicamente, vou até colocar aqui na tela, como que foi o IPCA ao longo dos anos. Para quem não consegue enxergar aqui, eu vou descrever o gráfico rapidinho. Lá no começo, em 2012, a gente vê como é que estava a inflação e ela teve seus altos e baixos ao longo dos anos, até chegar no fim da linha azul, que é agora em 2022, e a linha vermelha é uma previsão, né? Uma estimativa de como pode, deve ou gostaria que fosse nos próximos meses e anos para a inflação. Então, a linha azul é o que já aconteceu e você vê que a gente tem vários períodos com inflação super alta.
passando até em alguns pontos de 10%. Então, imagina, todo ano o seu dinheiro vale 10% a menos. E por que eu falei tudo isso daí? Basicamente para mostrar que você precisa, é um dever, é uma obrigação para a sua vida financeira que você ganhe dinheiro, que você extraia valor do seu dinheiro para que você consiga comprar as coisas que você quer comprar ao longo do ano, ao longo dos anos. Não perca dinheiro, essencialmente, não perca poder de compra, porque você vê, todo ano as coisas vão ficar mais caras. Às vezes é um pouco mais cara, como a gente teve alguns períodos ali, principalmente de 2017 a 2020, e foi ali de 2% mais ou menos até 5% mais ou menos, inflação um pouco menor, mas a gente teve momentos maiores, de 6, 7, 8, 9, 10%, até mais atualmente. Então é importante que você se preocupe com o seu dinheiro para justamente não ter um poder de compra menor e ter uma qualidade de vida menor a cada ano, e você, apesar de nominalmente poder ter a mesma quantidade de dinheiro, essa mesma quantidade de dinheiro não exerce o mesmo poder ou não consegue fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Professor Baroni, o que você tem de ensinamento para passar para essas pessoas em relação à inflação e o poder de compra? Quero falar duas coisas, tá? A primeira é que se você olha esse desenho, embora ele seja de apenas aí 12 anos, né? Ele tem um desenho cíclico, né? Ou seja, você percebe que ele sobe, que ele desce, que ele sobe, que muito possivelmente ele vai descer. Talvez ele ande um pouquinho lá em cima, depois ele desce, mas isso faz parte do processo de juros e inflação em qualquer situação, tá? Então, são ciclos. Baroni, mas você acabou de dizer que previsão é uma coisa muito volátil. E é mesmo. Essa parte vermelha, ela é desconhecida. Talvez no curtíssimo prazo, a gente já sabe que está meio que dado pelo menos uns 2 ou 3 meses aí de deflação. 2 de deflação, talvez um terceiro de inflação muito baixa, porque isso é mais fácil, né? Você está num para-brisa ali muito mais perto, dá para você entender. Mas, Marcos Correia e todas as pessoas que nos ouvem aqui, acho que a informação mais importante que precisa ser dita com relação a esses slides é que os fundos imobiliários são essencialmente ativos com lastro real. E ativos com lastro real tendem a ter ciclos semelhantes como esse. Ou seja, os fundos imobiliários, uma combinação entre papéis e tijolos, tendem a proteger o investidor de longo prazo, uma vez que há uma correlação com a inflação. Se vocês lembrarem, inclusive, uma primeira ou a segunda pergunta que eu fiz para o André Bassi, na live da semana passada, foi exatamente essa. Eu falei, André, por que as pessoas cobram tanto, quando vai se falar de fundos imobiliários, cobram tanto essa correlação com a inflação? Aí ele falou, poxa, porque o mercado imobiliário ele é fortemente indexado à inflação. Eu gosto dessa cobrança, eu acho que ela faz sentido. O que eu critico são aqueles investidores que querem que os fundos imobiliários devolvam para você a inflação como um ativo de renda fixa que tem um cupom ali semestral, mensal, anual, enfim. Eu acho que tente sempre entender que se a gente desenhar aqui a defesa do fundo imobiliário no longo prazo, a gente vai ver alguma coisa muito parecida. E, aliás, a gente vai nós estamos simplesmente falando isso para vocês, mas quem ficar conosco aí mais ao final, vocês vão ver um gráfico que deixa muito evidenciado isso para todo mundo, de que o fundo imobiliário ele protege você contra a inflação, uma vez que são lastros reais. Né? Então, é muito importante você entender a natureza do mercado de fundos imobiliários. É isso. Não só até o final da live, mas também lembrando que essa é a primeira aula de 2 aulas, então amanhã vai ter mais conteúdo. E para quem não está cadastrado já para receber as notificações das aulas, o link está aqui embaixo na descrição para você não perder a aula de amanhã também. Mas, vamos lá. Não, tem um ponto importante aqui que o professor Baroni mencionou, até já dando uma dica para quando você for estudar opções de investimento para você, lembre-se sempre de prestar atenção no tipo de investimento que você está fazendo, se ele vai te dar um retorno nominal ou um retorno real. O que é isso? A diferença. Você ainda tem que descontar a inflação, o outro basicamente já está descontado a inflação, você tem um retorno acima da inflação, um retorno real acima da inflação. Então, inclusive, até aquela briga que sempre existe, vamos comparar Selic com retorno de fundo imobiliário, são coisas completamente diferentes. E a questão da inflação também é um ponto já que bastante diferencia os dois, onde na Selic, CDI, coisa do tipo, você tem que descontar. Lembrando que a gente faz essa comparação muito mais por uma demanda, né, de mercado, de assinantes, do que efetivamente como fator de decisão. Com certeza. Então a gente sempre faz, apesar de ser uma coisa que a gente critica, a gente faz por questões didáticas para mostrar para vocês o porquê fazer ou não fazer esse tipo de coisa. Mas seguindo aqui nos nossos slides,
Eu quero trazer para vocês um pouco de vocês entenderem para que serve, o que é a renda extra. Porque muita gente fala, renda extra é um dinheiro a mais ali. E de fato, realmente é um dinheiro extra, um dinheiro a mais que você vai receber, mas não é simplesmente algo que surgiu do nada. A renda extra, ela existe por alguns motivos e para todo mundo, ou pelo menos para quem pode fazer, é algo interessante. Ela existe para complementar a sua fonte principal de renda e esse complemento pode ter um objetivo diferente, dependendo de cada pessoa, de cada perfil, de cada objetivo. Os principais são por necessidade. Então, por exemplo, você pode ter dívidas ou obrigações a pagar e só o seu salário não está sendo suficiente, então você vai em busca de uma renda extra para poder complementar a sua renda principal, o seu salário, para depois resolver essas obrigações. Mas também pode ser por uma opção, por você querer acelerar os seus ganhos, acelerar os seus sonhos ou seus objetivos e planejamentos. Então, se você está lá com o seu salário, você calculou que vai demorar 5 anos para você atingir tal objetivo, talvez se você fizer renda extra nesse período, você baixa de 5 para 4, para 3, quem sabe. Então, a renda extra ela tem esse objetivo principal. Mas você também tem que pensar um pouco em que tipo de renda extra você quer fazer. Porque existem coisas que são mais viáveis, menos viáveis, mais sustentáveis, menos sustentáveis. Então, eu coloquei aqui no slide 2 tipos para você colocar na mente do que pode existir. A gente tem algumas rendas que são esporádicas, então são algumas coisas que você faz pontual, mas você não tem tanta previsibilidade ou não tem tanta recorrência nesse tipo de renda. Então, se você faz algum serviço específico, algum trabalho como freelancer, ou vendeu alguma coisa, vendeu roupa, vendeu coisas na sua casa, você consegue uma renda extra, mas ela é esporádica, ela é pontual. Ela pode ou não vir a acontecer de novo. E aqui vem uma importante, a renda recorrente. Essa é uma que a gente pode esperar todo mês ou todo 2 meses, 3 meses, todo semestre, todo ano. É uma renda recorrente em algum período fixo ou período mais previsível, como aluguéis, dividendos, juros de empréstimos ou, até no caso principal aqui que a gente vai falar, os fundos imobiliários. Então, se você consegue casar essa ideia de você já tem o seu salário, que ele é recorrente, mais uma renda extra que também é recorrente, então a gente pode colocar meio que entre aspas que você tem 2 tipos de salário ali. Óbvio que você vai ter a sua fonte principal, e essa que realmente vai trazer dinheiro para dentro de casa, mas você vai ter uma renda complementar, de novo, para acelerar os seus objetivos, para resolver dívidas pontuais ou outras obrigações pontuais. Então, entender a diferença dessa questão de esporádica e recorrente é algo bastante crucial para você otimizar as suas receitas e os seus resultados. E ainda tem mais 2 coisas que a gente vai mencionar daqui a pouco, que é justamente nesse caminho de otimização. Lembra que no dia você tem 24 horas e não tem nada que você possa fazer nessa vida para aumentar este número, então você sempre vai ter 24 horas. Dessas 24 horas, algumas você vai ter que parar para dormir, para comer, para ir no banheiro, para descansar. Então você não consegue trabalhar 24 horas. Então você tem que usar bem o seu tempo, otimizar bem o seu tempo para conseguir extrair o máximo de resultado com as horas que você consegue disponibilizar. E até falando da questão do salário, da renda principal, tem gente que gasta 8 horas para essa renda principal. Tem gente que gasta 10, tem gente que gasta um pouco menos. Isso também vai variar de pessoa para pessoa. Então, o extra que sobra de tempo vai depender também, vai variar para você conseguir extrair mais de renda extra. Certo, professor? Exatamente isso. Lembrando que nós conversamos muito com as pessoas, né? Aliás, uma das principais tarefas, o Marcos Corrêa já teve comigo em eventos, não só da Suno, mas outros eventos. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Toda vez quando eu sou abordado por alguém, eu converso. Eu gosto de trocar ideias. Eu acho que ali eu sinto o pulso e a temperatura do mercado. E o que eu posso dizer sem sombra de dúvida é que a maioria das pessoas que começam a formar essa renda extra, num dado momento, essa renda começa a se tornar tão relevante que ela se torna uma renda principal, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas o que eu quero deixar para todo mundo aqui muito claro é que você precisa dar um passo de cada vez, né? Você não precisa de pressa. E você também não tem hora marcada para virar essa chave. As coisas vão acontecer. Então, tudo é uma questão de disciplina, né? A partir do momento que você entende que a consistência e a disciplina é o nome do jogo, essa renda extra vai se formando, vai ganhando cada vez mais relevância, e eu gostaria muito que todos aqui trabalhassem sempre com a cabeça de que o fundo imobiliário, ele é, na minha visão, um instrumento mais eficiente do ponto de vista de geração deste planejamento. Podemos discutir aqui que pode ter um produto aqui, outro ali que seja melhor do ponto de vista de desempenho? Ok, não vamos entrar nessa discussão. Mas do ponto de vista de trazer as pessoas para dentro desse campo
de construção de renda extra, o fundo imobiliário ele é muito disciplinador, porque essa renda que cai na sua conta, pelo menos aí quem tem uma carteira bem diversificada, talvez vai ter aí de 3 a 5, 6 fluxos durante um mês. Isso é muito interessante do ponto de vista disciplinador. Então, é como se você tivesse ali sempre uma sementinha sendo plantada todos os meses e te forçando a estar próximo do jogo, né? Não te deixa longe, né? É isso. E também sempre aumenta a segurança, né? A gente fala de fontes de renda. Quanto mais fontes de renda você tem, uma diversificação maior você tem, uma proteção maior você tem contra problemas. E o famoso problema que a gente usa aqui didaticamente é você ser demitido. Se você é demitido, só tem o seu salário como fonte principal, e aí? Acabou. Você não tem outra fonte de renda ali, você pode passar por problemas. Então, essas rendas extras e outros tipos de fonte de renda ajuda a segurar a barra quando você é demitido, por exemplo. Posso falar uma coisa aqui? Duas, Claro. na verdade. Uma, primeiro que nós passamos de 1.000 pessoas acompanhando ao vivo nos nossos canais. Significa dizer que o próximo jantar que o seu Murano vai pagar para a gente vai subir o nível, né, Marcão? Agora a gente vai ter que começar a pensar já numa picanha maturada aí, deixar a fraldinha de lado. Na última vez foi só um hambúrguerzinho, assim, pequenininho, o slider, né? E um chocolate dividido, né? Ou seja, assim, né? Dividido. Cada um pega uns quadradinhos aí, né? E vamos que vamos. Bom, agora falando uma coisa muito importante aqui para vocês, eu desafio essas 1.000 pessoas que estão nos acompanhando aqui. Imagino que a grande maioria invista em fundos imobiliários, e se não investirem, tudo bem, fica aí essa sementinha aí plantada. Eu desafio todos vocês a tentarem descobrir quantas fontes de receita uma carteira de fundos imobiliários tem. Eu só vou te adiantar a resposta. Eu não consegui chegar nesse número. Parece fácil, mas não é. Porque quando você começa a pegar fundos, por exemplo, de shoppings, você tem várias operações ali dentro. Aí você começa a imaginar que dentro do estacionamento você pode também ter várias fontes de receitas pulverizadas. Aí você tem que tentar descobrir o número que remete ao fluxo de pessoas. Aí depois você começa a chegar nos CRIs. Você tem vários CRIs pulverizados que também tem tem um cedente ali de vários contratos. Ou seja, esse número, obviamente, ele não é infinito. Esse número, com certeza, ele é mensurável, mas ele é o impacto, quando você tem uma carteira bem construída e bem diversificada, o impacto vai sendo cada vez mais marginal e você vai ficando cada vez mais blindado contra sustos. O que nós estamos tendo agora são quedas conjunturais, não é? Quando você entende uma carteira amplamente diversificada, você vai perceber que quando ela é bem feita, né, procurando ficar mais próximo daqueles fundos que tem um pouco mais de musculatura e consegue atravessar melhor as crises, você tende a ficar mais blindado. Claro, o nosso mercado ainda está em formação, né, Marcos? Então ainda vai ter um fundo aqui, outro ali, que vai ter 10, 15, 20, 30% do patrimônio exposto a um ativo, mas a tendência é que isso diminua com o tempo. Então eu falo que é uma coisa que, na minha época, você tinha que montar uma carteira pensando em você diversificar com uma infinidade grande de opções, porque você não tinha essa flexibilidade dentro do próprio produto. Agora isso já melhorou bastante e o meu prognóstico é que pelos próximos 5, 10 anos, ou seja, a gente fecha essa década tendo alguns fundos, né, que eu tenho chamado aqui de Champions League. Vai ter a Champions League, vai ter a Série A e a Série C, B, C, né? Isso não quer dizer que a Série B, C seja ruim, mas vai ter que saber onde você vai querer montar a sua tese de investimentos, né? Então, a gente trabalha aqui para ficar mais próximo possível da Champions League e da Série A. O que isso quer dizer? Que você vai ter fundos com mais robustez, com mais governança, com mais transparência, com mais diversificação, com menos risco direcional, com custos mais competitivos. Afinal de contas, esse negócio que a gente vive é um negócio de escala. Não dá para você acreditar que não seja. Óbvio que é. Então, a gente já está, né? Quando eu falava que a gente tinha uma dor do crescimento, eu tenho mudado um pouco. Acho que a gente já ficou um pouco na dor do crescimento para trás e agora a gente está muito mais no estágio de amadurecimento. O estágio de amadurecimento ele é também bastante confuso, porque você está entre, né, a adolescência e essa fase mais adulta, então você ainda quer que algumas coisas funcionem como antes e esquece que o mercado vai se profissionalizando. Então, Baroni, por que você trouxe esse assunto? Eu trouxe esse assunto para fazer essa provocação de a maioria dessas pessoas que estão aqui nos acompanhando possivelmente estão formando uma carteira de investimentos, estão em busca de uma renda extra. Então, se você considerar que você já é investidor aí há 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos que seja, e que você vai investir pelo menos por mais uns 10, 12, 15 anos, você ainda vai pegar uma fase de maturidade que, na minha visão, ela ainda será melhor. Hoje já é muito interessante, embora a gente tenha os escorregões daqui ou dali, mas longe de ser um problema. Nós temos hoje muito mais, até vai ser um dos temas que eu vou tratar no nosso evento do FIA Experience, que vai acontecer
em setembro vai ser justamente nesse contexto, né, do cotista como centro de todo esse processo de tomada de decisão por parte do mercado. Então, como ator realmente principal e não mais coadjuvante do processo. Então, eu só quis trazer isso como pano de fundo, Marcos, para mostrar para todo mundo de que a grande vantagem da renda extra em fundos imobiliários especificamente é uma dissipação de riscos direcionais incrível. Por mais que você se incomode com uma queda aqui e outra ali, quando você tira a passionalidade e traz a razão e faz a conta, você vai perceber que o impacto, seja de patrimônio ou de renda, ele é muito marginal mesmo, tá bom? Ah, mas está caindo tudo, justamente como você acabou de dizer, está caindo tudo por uma correlação de juros, né? Inclusive hoje, Marcos, já com quase 1.200 pessoas aqui, eu já posso até falar um pouquinho sobre isso, né? Os juros subiram de novo, já era esperado, mas o tom, bom, não sou especialista em macro, não sou especialista em renda fixa, mas me parece que um tom é mais ou menos o seguinte, olha, o próximo vai ser ou 0,50 de novo, ou um 0,25 e vamos passar a régua e vamos ficar quieto aqui esperando mais algum tempo. O que na minha visão, Marcos, é uma excelente notícia. É uma excelente notícia, porque agora a inflação, tudo leva a crer que ela tende a cair um pouco mais rápido e em algum momento aí pelos próximos 6, 12 meses a gente volta a ter um viés baixista de juros. E aí essa mola que está comprimida, ela vai destravar. Não estou querendo colocar o senso de urgência em ninguém. Não é a última bolacha do pacote, não é a última oportunidade de começar a montar sua renda extra, sua carteira de fundos imobiliários. Mas não me parece sensato ficar de fora ou querer acreditar que você ou eu ou o Marcos sejamos capazes de identificar qual que vai ser o momento mais baixo do gráfico, né? E alguns fundos, né, Marcos? Vamos evitar de falar alguns deles aqui, mas quem acompanha o mercado sabe, eles começaram a ficar baratos demais e começaram a ter altas bem relevantes, porque os gestores começaram a colocar valores aí por metro quadrado, e o pessoal está esquecendo daquilo que eu falei no vídeo, o lastro real. Chega uma hora que o ativo ele não só está saindo quase que de graça, mas como também com desconto relevante patrimonial, então, e isso com um carrego muito positivo, né? Então, assim, você não está tendo um trade-off muito ruim, você está tendo um trade-off de eu vou aceitar receber 6, 6,5%, 7%, e quando isso destravar, eu tenho um ganho de capital que pode acontecer. Ah, mas isso vai demorar 1 ano, 2 anos, isso não importa quando você está falando de perpetuidade, tá bom? Falei demais, Marcão, vai lá. Não, falou bastante bem. E teve até um comentário aqui do João, que eu coloquei aqui só para dar ênfase, que é, você mencionou sobre essa questão deles pagar, dos fundos pagarem mensalmente, dar esse exercício, né? E o João, ele falou aqui que ele concorda com você, e esse fato aí dos FIIs pagarem mensalmente ajuda muito na motivação e na disciplina para aumentar a quantidade de cotas e, consequentemente, dos rendimentos. E eu acho que esse exercício é fundamental para o investidor. O Murano, ele passou aqui para falar sobre o nosso jantar aqui, ele colocou a meta, ele falou que 1.000 não é suficiente para elevar aqui, dar um upgrade no nosso jantar. A meta seria 1.900 pessoas assistindo para a gente ter um jantar mais refinado aqui. Então, pessoal, vocês que estão assistindo agora, eu peço ajuda de vocês para que vocês consigam nos dar um jantar melhor do Murano. Então, se vocês puderem se inscrever no canal, compartilhar a live com quem ainda não está aqui para a gente bater as 1.900 pessoas, eu e o Baroni a gente vai agradecer e depois a gente manda uma foto para vocês do jantar. Tá com o professor já volta, então eu vou seguir aqui, já ele volta, ele foi só dar uma ajustada no áudio dele que estava apitando um pouquinho. Então, acho que a gente já falou bastante sobre esse assunto, nesse discurso final agora, mas eu queria reforçar alguns pontos, que é imagino que seja, né, na verdade, cada um daqui que está assistindo vai ser a pessoa que vai poder confirmar isso que eu estou falando, que a independência financeira acaba sendo o objetivo mais popular da maioria das pessoas quando investem. O que é independência financeira? A independência financeira nada mais é de que você atingir um nível de liberdade, atingir um nível onde você tem mais tranquilidade financeiramente, onde você não tem problema com dívidas, onde você não tem a obrigação de trabalhar, você trabalha porque você gosta, porque você quer, porque você tem esse amor pelo que você faz, mas não tem a obrigação de ter que fazer. É um estágio que você chega onde você tem uma renda que supera o seu custo de vida e supera por uma quantidade, porque você não pode viver ali no 0 a 0, tem que sobrar para você conseguir continuar crescendo o patrimônio, continuar fazendo o que você quer fazer e ainda crescer mais o seu patrimônio. Então, a independência financeira acaba sendo um estágio, né? um estado que você chega, não é um estado que você é um estado que você está, porque em algum momento, caso você não tenha um bom planejamento, você pode deixar de ser independente financeiramente.
Então, você precisa de um planejamento para chegar lá, você precisa de foco, você precisa de determinação, disciplina, como esqueci quem falou, acho que era o João Jefferson, esqueci o nome, desculpa, falou, onde você tem a disciplina para investir. E para isso você precisa fazer algumas certas coisas. Focar no seu trabalho, ganhar mais dinheiro, ganhar promoções, empreender. Essa é a tarefa principal. Ter rendas extras, ter várias fontes de renda, ter rendas recorrentes, para você complementar tudo isso e chegar lá na frente. Então, a independência financeira é um objetivo super interessante. Acredito que é o objetivo que todos querem aqui. E tem algumas coisas que a gente pode fazer. Para chegar lá, para conseguir atingir esse estado. Eu dei uma risada aqui porque aumentaram aqui a nossa barganha. Se a gente chegar aos 1.900, não só a gente ganha o jantar, mas a gente ganha chocolate também. Chocolate Milka ainda. Então, vamos lá, pessoal. 1.900. A gente já falta 600 pessoas. Esse Murano é um fanfarrão, viu? Ele subir a régua desse jeito em plena quarta-feira. Tá bom, Murano. Vamos tentar. Quer comentar sobre renda ativa e passiva ou quer que eu comente aqui, você só complementa? Não, eu acho que assim, o que as pessoas têm que entender é que, e, aliás, eu acho que eu sou uma pessoa bem indicada para comentar isso, você vai entender por quê. Eu estava dando uma vez uma aula em Teresina, no Piauí, aliás, uma cidade muito boa, tá? Quente, mas muito boa, muito bem planejadinha, uma cidade muito bonitinha mesmo, tá bom? Um abraço pessoal de Teresina lá. E durante a aula, eu estava falando sobre fundos imobiliários num dado momento, e aí eu peguei e coloquei uma situação assim, né? Dessa questão dos fundos imobiliários, que tem esse retorno médio aí, né, de 7 a 8% acima da inflação na história, etc, etc. Assim, falando aquilo que as pessoas que estão aqui nos acompanhando sabem. E aí, num dado momento, um aluno pegou e falou assim, poxa, mas isso não é legal, porque eu aqui compro terrenos, construo casas e vendo, e quando eu capitalizo isso, dá cerca de 3% ao mês. Eu falei para ele duas perguntas. Eu falei, primeira coisa, isso acontece magicamente ou você tem um processo de escolher o terreno, ir atrás, captar esse terreno, fazer toda a parte burocrática, fazer projeto, fazer toda a parte da obra, gerenciar a obra, ficar com essa casa prontinha, aprovado o projeto, ir lá ajudar a vender essa casa por financiamento ou venda direta, fazer toda a parte de documentação, desinvestir, capturar esse lucro para você, pagar o imposto de renda e ter a possibilidade de comprar outro lote. Quando ele falou assim, realmente eu faço tudo isso. Eu falei, então primeiro não é renda passiva. Então você não pode comparar o que você ganha. Eu lembro que ele falou alguma coisa, 2, 3% ao mês. Não vamos discutir a rentabilidade que ele falou. Mas independente disso, é uma renda ativa, o resultado dele é ativo. A TIR dele ali está ativa. Eu não posso falar que o que eu ganho dando aula é melhor do que eu ganho em fundos imobiliários. Isso não faz sentido nenhum comparar. Porque eu ganho só dando aula é fruto do meu trabalho, da minha experiência e de todo aquilo que eu construí ao longo da minha carreira. Então não dá para comparar, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que ele esqueceu é que eu falei assim, qual que é a recorrência? Qual que é a chance de você encontrar um outro terreno e fazer a mesma obra, não ter problemas, conseguir comprar bem todos os materiais, conseguir vender a casa com a mesma margem de lucro? Você me garante que pelos próximos, garante, eu coloquei entre aspas, né? Que pelos próximos 10, 20, 25, 30 anos da sua vida, você vai supostamente ganhar esses 2, 3% fazendo construções e vendas de casa? Eu até brinquei com ele, eu falei, porque se você me garantir, vamos todo mundo começar a construir casa, porque é o melhor negócio do mundo, a gente vai comprar o planeta a 3% ao mês durante 30 anos. Então, assim, a compra a Teresina inteira. Então, é só para mostrar que a renda passiva, ela tem uma característica muito diferente, ela tem a ideia da previsibilidade, da constância, mas, claro, dentro dos padrões de mercado. Não tem aqui uma mágica, uma bala de prata, que as pessoas vão ficar ricas pela renda passiva. Não, você pode construir uma renda adicional, mas ela vai ter uma correlação muito forte com a sua renda ativa. Em outras palavras, não dá para você ter um salário de 5 mil, guardar R$1.000 por mês e achar que a sua renda passiva vai te fazer comprar um iate, sabe? Não tem sentido, ela é correlacionada. Obviamente, quanto mais tempo você conseguir construir essa renda passiva e não exagerar no seu padrão de vida, entendendo como acomodar uma coisa na outra, você vai tendo uma qualidade de vida e um padrão mais elevado. Então, é o que é o nosso trabalho aqui, né, Marcos? Eu brinco com todo mundo, eu não tenho o menor interesse de falar sobre riqueza, eu tenho interesse de falar sobre qualidade de vida, que eu acho que é muito mais interessante do ponto de vista de longo prazo e todo esse projeto que a gente faz aqui de educação financeira. Porque a riqueza ela é relativa, agora a qualidade de vida você tem um padrão que se constrói, que está muito em linha com aquilo que a gente sabe, de saúde, de família, de bem-estar, de viagens, de poder fazer aquilo que você gosta. Isso é tangível para as pessoas. Agora a riqueza,
Para alguns, um iate é um sinal de muita riqueza, e para outros não, né? Então, enfim, eu acho que tudo depende. Ah, Baroni, mas você está exagerando. Claro que eu estou sendo retórico. Faz parte do meu papel, não só como professor, mas numa live ao vivo aqui para várias pessoas, eu tenho que ser retórico até para mostrar para vocês qual é o nosso papel aqui. Então, onde eu quero chegar? Que você não deve enxergar como concorrência. A minha renda ativa não concorre com a minha passiva. Né? Não é esse o propósito. A renda passiva, ela naturalmente passa ativa com o tempo? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Possivelmente sim. Tá bom? Mas eu não posso te garantir que isso vai acontecer, porque se você começar a aumentar muito o seu padrão de vida, ou você se tornar um profissional brilhante e ter uma renda ativa extraordinária, talvez essa renda passiva vai ficar para trás durante um tempo. Mas independente disso, eu acho que em algum momento, todo mundo na carreira vai querer virar chave de alguma forma. E essa virada de chave, que eu acho que é onde faz total sentido você ter uma renda passiva para te ajudar na tomada de decisão. Esse é o ponto que eu quero chegar. Isso é qualidade de vida. De você poder não só trabalhar, mas poder tomar as decisões dentro do dia que cabem ao seu estado de espírito. Que isso sim é pessoal. Isso sim é individual. Né? Então, para alguns é poder fazer viagens. Inclusive, conheci uma pessoa ontem interessante que ele fala que a ideia dele é ser um nômade mesmo. Ele viaja mundo afora. Inclusive, a gente deve até fazer uma live para tratar desse tema. Se ele estiver nos ouvindo aí, fica esse parênteses aí. A gente deve falar exatamente sobre isso, que como ele construiu esse planejamento para a vida dele. Porque para ele, importância é viagem. Respeito. Tudo bem, vamos em frente. Falei demais, Marcão. Não. O pessoal tá comentando aqui, tá conectando com o que você tá falando. Então, demais, jamais. Vamos lá, então. Outro ponto. Já falamos de renda recorrente, renda extra, já falamos da renda passiva e existe uma chavezinha aqui que também faz toda a diferença para potencializar esse tipo de resultado. Que é você entender a diferença dos juros simples e a diferença dos juros compostos. Juros simples, basicamente, você vai colocar lá seus R$1.000 para investir e os juros que vão sendo aplicados sobre esse seu investimento é sobre esse dinheiro inicial, é sobre esses R$1.000 e apenas sobre esses R$1.000. Então, você vai ter um retorno, mas você vai ter um retorno inferior aos juros compostos, que ele não só pega o dinheiro inicial, mas ele pega o que foi rendido e aplica sobre tudo isso. Então, é sempre sobre o capital, os juros são aplicados sempre sobre o capital inicial, mais os rendimentos daquele período. Então, é aquela bolinha de neve. Você tem uma bolinha pequena, ela vai girando lá na neve, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, porque os juros estão aplicando sempre ao último montante, ao montante atualizado. E o fator tempo é o que vai te dar os resultados expressivos. Então, quanto mais tempo você deixar a bola de neve crescer, maior ela vai ficar, obviamente. E aqui a gente tem um gráfico que exemplifica bem essa diferença. Não precisa se prender aos números, o ponto aqui não é fazer estimativa de retorno para ninguém, é só para dar uma ideia da diferença da magnitude entre os juros simples e os juros compostos. Se você olhar a linha em cinza, que é a linha reta ali embaixo, é se você tivesse simplesmente mantido o seu dinheiro em mãos. Então, se você tinha 10 mil, que é o número que foi usado aí inicialmente, depois de 30 anos, você vai ter os mesmos 10 mil. Não exatamente os mesmos, porque se você prestou atenção no começo da live, eu falei sobre a inflação. Então, se você ainda tem os 10 mil, beleza, você nominalmente ainda tem os mesmos 10 mil reais, mas eu te garanto que esses 10 mil não vão comprar a mesma coisa do que compravam no passado. Então, você tem o mesmo valor, mas não... Você tem o mesmo dinheiro, mas não o mesmo valor de fato ali do dinheiro. A linha amarela, que é a segunda linha, que ela já começa a subir um pouquinho, são os juros simples. Então, você ganha dinheiro com os juros simples. Mas você vê que em 30 anos você não bateu nem os 50 mil reais neste exemplo aqui. Então você ganha, mas você não ganha tanto quanto poderia se você entender e usufruir dos juros compostos, que é a linha vermelha, que é a linha que em 30 anos disparou. E se eu colocasse esse gráfico maior, ou se eu quisesse exagerar e aumentar a rentabilidade desse gráfico, você ia ver uma linha exponencial, ela ia subir aqui na tela na parte de cima. Então essa é a diferença. E se você quiser ter resultados melhores, você busca investimentos que te tragam esse fator, essa característica de juros compostos, como são os fundos imobiliários, como você vai ver também, não só pelo que a gente já explicou, mas pelo que a gente tem mais para frente para explicar. Bem rápido, para simplificar tudo que você falou. Juros simples é vezes o período, ou seja, vezes o tempo, e o juro composto é elevado ao tempo. Ponto. Ou seja, matematicamente, uma coisa que você multiplica, uma coisa que você eleva, faz total diferença. Alguém perguntou aqui, Marcos, enquanto você passa o slide, inclusive eu estou tentando achar um vídeo aqui que nós gravamos sobre isso, onde eu falo de uma quantidade interessante para fundos, tá?
Eu gosto muito da tese de que é o seguinte, depende do tamanho da exposição que você tem em fundos imobiliários. Então, qual que é a minha regra bem clara aqui? Até 20% da sua posição líquida em fundos imobiliários, alguma coisa entre 8 e 10 fundos resolve muito bem. Alguma coisa entre 20% e 50% do seu patrimônio em fundos imobiliários, alguma coisa mais perto de 15, 16, alguma coisa assim, 17 que seja. E quando nós estamos falando de alguma coisa acima de 50%, mais perto de 20, 21, 22. Isso não está cravado na pedra, isso é com base naquilo que eu já simulei aqui, considerando que esses fundos que eu estou falando têm um nível de diversificação interna, tá? Ou seja, nós não estamos falando de 20 fundos pequenos de baixa liquidez, com ativos individuais, etc. Então, estou falando de fundos que têm aí uma musculatura mínima. O que é musculatura mínima, Baroni? Eu falo da marca emblemática de 1 bi, né, e de uma liquidez aí entre 1 e 2 milhões no mínimo, né, daí para frente. Esse é um número que eu gosto de trabalhar. Esse número vai mudar na minha cabeça? É óbvio que vai mudar. Daqui 10, 15 anos, se você me perguntar, o número talvez de virada vai ser diferente, tá? A régua vai subir. Se eu falasse isso aí há 10 anos atrás, nós nem tínhamos 1 bi direito em fundos imobiliários. Né? Claro que eu estou exagerando de novo aqui, mas a ideia é essa. Aqui a gente queria passar, se bem que a gente já passou esse tempo todo aqui na live dando orientações, dando conselhos, dando instruções para poder aproveitar tudo isso de renda extra, né, de atingir a liberdade financeira, mas a gente queria deixar alguns pontos para vocês, de preferência, anotarem para não esquecerem. Muitas das coisas que já mencionamos está aqui, mas eu destaquei a última ali, porque eu acho que é um ponto-chave para quem vai ter sucesso de ter uma independência financeira e uma independência financeira duradoura, talvez até eterna, enquanto durar, ou uma pessoa que pode, ao longo desse consumo do que foi construído, perder essa independência financeira, que é aquela linha final de consumir a renda e não o patrimônio. Vou dar o segundo cenário de consumir o patrimônio, mas basicamente qual que é o conceito aqui? Se você constrói um patrimônio ao longo da sua vida, você trabalha, você faz renda extra, você junta dinheiro, você aplica, você investe, você reinveste, você constrói. Você vai chegar em um determinado momento que você vai ter ali uma renda passiva. Se for ainda em fundos imobiliários, uma renda passiva mensal interessante, que você pode até, talvez, viver dela. Se você consome apenas a renda que o seu patrimônio está te gerando, o patrimônio ainda está lá, o patrimônio ainda existe e mês que vem ele vai te gerar novamente uma renda passiva. E o ciclo vai se repetindo eternamente. Agora, se você consome o patrimônio, você pode ter a sua renda passiva hoje, tem o patrimônio, consumiu a renda, consumiu o patrimônio, no mês que vem a sua renda, em tese, ela já é menor. E se você consome mais o seu patrimônio, é menor. E consome o patrimônio e ela vai reduzindo e diminuindo, e diminuindo, e diminuindo, até que você pode perder aquele estágio, aquele estado de liberdade financeira que eu mencionei, e voltar a ter que, de novo, se esforçar para ganhar um dinheiro a mais para poder manter o seu padrão de vida. Então, quando você consome a renda, você garante que você vai ter ali uma vida mais confortável, uma vida financeira mais confortável ao longo do tempo. Isso seria o caminho mais interessante para você ficar mais tranquilo. Óbvio que existe a opção de você criar o seu planejamento para ir consumindo patrimônio de fato, para aproveitar os seus fins aí nos últimos anos, queimando o seu patrimônio, porque pode ser realmente o seu planejamento. Fica a critério de cada um. Mas consumir a renda te garante renda no mês que vem. É basicamente isso que eu queria resumir. Pode falar. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa bem legal aqui, né? Primeira coisa, alguém falou aqui, ter 30 fundos, né? Se isso é um problema, na verdade não é problema nenhum. Pelo contrário, se você, como você mesmo colocou, consegue acompanhar, não é problema nenhum. Pode parecer talvez um pouco contraintuitivo, mas há quem se sinta mais confortável com uma pulverização maior de risco. Só tome um cuidado. Não é o caso para você, seu Aguinaldo Bernardino. É um caso que eu quero falar aqui genericamente. Quando você diversifica demais, seja lá o que for, você começa a se tornar a média do mercado. O que não é ruim, viu, Aguinaldo? Porque muitos investidores sequer conseguem atingir a média. Então, quando você diversifica demais, você se transforma na média do mercado. Essa é o único ponto de atenção. Não estou criticando o que o Aguinaldo faz e longe de falar que isso é um problema. É só para ele ter esse ponto de atenção. E outro ponto que eu queria comentar aqui é o seguinte, né? A Ileiniza fez uma pergunta legal. Quais produtos têm juros compostos? Agora eu vou te dar uma resposta bem surpreendente. Todos. O juro composto ele não está no produto, está na sua decisão de reinvestir. Eu posso ter poupança e ficar multimilionário com a poupança. Se eu gastar muito pouco dos juros, isso aqui tudo que eu estou falando vale também para a poupança.
Você vai ter talvez mais desafios, mas por hipótese, você ganhou milhões de reais, você consome uma partezinha dos juros ali que deposita na sua conta, você está protegido contra a inflação e a vida vai seguir. O que nós estamos querendo dizer para vocês é que com o fundo imobiliário isso tende a ser mais fácil, não sei se é a palavra mais adequada, mas mais eficiente seja, né? Então, lembre-se sempre de que juro composto vale para qualquer produto, tá bom? O segredo está no reinvestimento e não no produto. E falando sobre o produto, temos os fundos imobiliários que a gente já veio falando bastante até agora, que ele junta todas essas características que a gente mencionou. Então, é um ativo gerador de renda. A gente falou bastante sobre gerar renda extra sem sair de casa, então é um investimento mais cômodo, no sentido que você não precisa fazer nada extraordinário na rua para conseguir investir em fundos imobiliários. Na sua casa, na sua cadeira, no seu computador, você consegue fazer isso tranquilamente. Você tem a renda passiva todos os meses. Você tem os juros compostos, você consegue reinvestir todos os meses. Então, você não só tem os juros compostos, mas você tem os juros compostos ali potencializado, porque você está todo mês colocando de novo o dinheiro para render ali dentro. Existe a característica de ser um ativo que, por premissa, ele repõe a inflação. Aí a gente pode até debater um pouco como isso funciona, mas por característica, ele repõe a inflação. Ele tem essa característica também previdenciária, ou seja, é um investimento que você consegue usar para trabalhar a sua aposentadoria e viver dessa renda futuramente. Acredito que por a gente ter bastante gente aqui vindo do canal do professor Baroni, muitos já conhecem o que é o fundo imobiliário, mas para os que ainda não conhecem, acho que é legal dar um contexto só sobre como funciona o fundo imobiliário, que nada mais é um investimento em imóveis. Só que como ele faz isso é um pouquinho diferente de como você faria, ou pelo menos os tipos de imóveis que você conseguiria, ou tipo de ativos que você conseguiria acessar você mesmo. Então, em fundo imobiliário, você tem, através dele, acesso a grandes galpões, grandes lajes, grandes escritórios, grandes shoppings. Você nunca pensou que você poderia ser dono de um shopping? Você pode, através de fundos imobiliários. Então, a gama de opções e de qualidade superior que você tem em fundos imobiliários é maior através desse tipo de investimento. Só que você faz isso através da bolsa. Então, você entra no seu computador, você vai ter o que a gente chama de home broker, que nada mais é uma plataforma para você comprar os pedacinhos do fundo conforme você quiser. E vender também. Então, você está comprando e vendendo, negociando com outros investidores. Então, toda vez que você tiver o dinheiro que você ganha do fruto do seu trabalho, da sua renda extra, você consegue colocar dentro de fundos imobiliários para gerar mais renda extra, mais um fluxo para você compor a sua carteira de investimentos, compor toda a sua receita da sua família, para tornar tudo mais robusto e também atingir, ou pelo menos buscar a independência financeira. Então, os fundos imobiliários são um ativo bastante interessante para esse propósito. Aqui, só para ficar simples de como que funciona estruturalmente, você, pessoinha aqui na esquerda, você compra cotas de fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários compram ativos, né, compram prédios ou compram o que a gente chama de CRI, que é essencialmente um ativo de dívida. Então, o fundo emprestou dinheiro, essencialmente, alguém está pagando os juros desse empréstimo para o fundo. Então, o fundo compra esses ativos vão gerar uma renda para o fundo, e o fundo, com essa renda, tira os custos dele, as despesas dele, e paga para o cotista os rendimentos. E você repete o ciclo comprando mais cotas, que eventualmente pode virar mais ativos, que vira mais aluguéis, que vira mais rendimentos, e esse ciclo vai girando aí eternamente. Aqui, mencionar só algumas das vantagens, não vou passar por todas elas, porque são várias, e eu mencionei aqui as principais, mas quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente fala de um ativo que gera renda passiva, como a gente mencionou. Além de ser uma renda passiva, ela ainda é isenta de imposto de renda, então vem um bônus a mais para potencializar ali a atratividade e o resultado dos fundos imobiliários. Então, Marcos, claro. Posso dar um pitaquinho aqui? Enquanto o pessoal dá um print aí, ó, pessoal, dá um print aí, marca a gente aí nas redes sociais aí para o pessoal ir repostando, mas deixa eu falar uma coisa sobre isso. Eu estou vendo algum movimento aqui no chat, né? As pessoas, quando elas estão começando a montar sua carteira de fundos imobiliários, elas sofrem por uma coisa que elas não precisariam sofrer. E a palavra é sofrer mesmo. Baroni, seja mais objetivo. Eu tô com R$500, eu preciso comprar aqui, como é que eu compro 5 fundos, 10 fundos, porque é R$100, será que eu tenho que comprar só os de 10, isso que aquilo? Gente, assim, primeira coisa, eu sou da época que os fundos eram de R$1.000 a cota. Depois eles baixaram para 100, tem alguns baixando para 10, e quem sabe um dia a gente tenha aquilo que é o sonho de consumo meu, principalmente, de ter aquilo que é equivalente lá nos REITs, que é você comprar uma fração. Então você vai ter 182,5947, cota de um fundo imobiliário, ou seja, você tem
uma fração na quarta, quinta casa decimal para você definitivamente acabar com esse problema. Mas enquanto isso não acontece, seu Marcos Correia, nem sei se é possível também de acontecer, então o que eu quero dizer para todos vocês é o seguinte, não sofram com isso. Entenda que a sua carteira, quando você está começando com R$200, R$300, R$500, ela vai demorar um pouco para ficar pronta. Entendeu? Vai depender muito dos seus aportes, da sua consistência de pegar o dinheirinho ali, reinvestir, comprar mais com o dinheiro novo. Então, talvez vai demorar 6 meses, 1 ano, mas depois, gente, é o que nós chamamos de velocidade de cruzeiro. Chega uma hora que essa mecânica ela vai se tornando cada vez mais assim automática do ponto de vista conceitual. Então, você vai percebendo que dentro da sua carteira, você vai alimentar aqueles fundos que dentro daquela semana, daquele mês, você enxerga que estão com melhores oportunidades, ou que você deixou ele um pouquinho para trás na carteira por algum motivo e agora você quer entrar numa emissão dele. O que eu posso falar para vocês, e eu não vou usar a palavra garantir, porque essa palavra ela é perigosa no mundo financeiro, mas o que eu vou dizer para vocês, e aí eu conto com a confiança que vocês têm em mim, é que tem oportunidade em fundo imobiliário sempre. Seja no mercado primário, seja no mercado secundário. Baroni, traduz. Seja o home broker dando a possibilidade de você comprar barato, seja uma emissão, quando o home broker está caro, às vezes tem uma emissão com 10, 15, 20% de desconto, seja uma hora que tem um fundo negociando com desconto patrimonial que você acha, poxa, está muito evidente para eu comprar, seja uma classe de ativos que está mais descontada, seja um setor que está mais descontado, seja um fundo de papel que está mais indexado a juros ou inflação que pode te dar um carrego super positivo. Então, assim, a minha visão é de que se você ficar procurando justificativa para não investir em fundo imobiliário, dificilmente você terá. O que você vai procurar é encrenca, né? Assim, você vai ficar colocando assim de que o gestor está fazendo isso ou aquilo, você vai ter aquela sensação de que o relatório não está bom, tudo bem, tudo isso a gente respeita, porque é uma questão de confiança, de segurança, tudo bem. Mas do ponto de vista de oportunidade, por isso que é muito importante você ter uma carteira que você confie minimamente nos gestores. Hoje você tem aí 100 gestores, 400 fundos imobiliários, então possibilidades é o que mais falta. Não é possível que você vai no supermercado, tem 400 chocolates para comprar, você não acha 15 que são gostosos, né? Então, assim, tem 400 fundos imobiliários, não é possível que você não vai achar aí 10, 15 que você confie mais, 20 que seja, para você montar a sua carteira. E saiba que mesmo escolhendo esses 20, pode ser que um ou outro derrape pelo caminho, o que também é normal, né? Ou seja, às vezes as pessoas também querem que todas as posições sejam vencedoras, como se todos as escolhas que você fizer, elas vão vencer sempre. Não, o que você tem que saber é o seguinte, é uma posição que na sua visão ela é vencedora em algum momento? Tudo bem, então, ok, é um problema estrutural? É uma coisa, é um problema conjuntural? É outra. Eu não gosto de problema estrutural. O problema conjuntural vai se resolver. Em algum momento a coisa vai resolver, a coisa destrava, e aí tem que ter um pouquinho de paciência. Uma carteira de fundos imobiliários, presta bem atenção no que eu vou falar, ela é composta essencialmente, com 70%, 80% com essa veia de renda, de ganho recorrente. E você tem ali uns 10%, 15%, 20% que às vezes tem essa pegada um pouco mais de ganho de capital, ou seja, você está tendo um yield um pouco mais amassado com a troca de ganho de capital um pouco mais ali na frente. Então essa é uma proposta aí que todo mundo deve ter. Marcos, já estamos chegando quase 1 hora, acho que tem que dar uma aceleradinha aí, né? Porque senão o pessoal fica bravo com a gente. Eu estava só procurando para ver se eu tinha feito algum slide justamente desse ponto que você mencionou sobre esse viés de ganho de capital, né? Porque fundos imobiliários é primariamente renda, é para isso que normalmente, ou pelo menos é isso que primariamente chama o interesse dos investidores, mas o ganho de capital também é algo existente. Também é uma forma que os investidores conseguem ganhar dinheiro, ou eles realizando ganho de capital, ou o gestor dentro do fundo realizando ganho de capital e tornando isso renda para o investidor. Então, ganho de capital é um componente que existe em fundo imobiliário também. Esse é o Marcos Correia que eu quero. Você falou exatamente o que eu falaria. Tá vendo, Marcos Correia? Que beleza? Inclusive, eu acho isso engraçado que a gente teve umas conversas paralelas hoje, você com a pessoa e eu também com essa mesma pessoa que me pediu uma coisa, uma lista. Eu falei, entreguei a lista, 3 nomes. Aí depois a pessoa foi perguntar para você uma lista com 3 nomes. Ela voltou para mim e falou, é isso aí. Baroni falou os mesmos 3 nomes, vocês estão bem alinhados. Tá vendo? Nós não conversamos. Isso sim é um alinhamento, mas não é uma coisa combinada, é um alinhamento natural, né? A gente se identifica muito. Isso que você acabou de falar é importantíssimo. Baroni, dá uma traduzida aí o que o Marcão falou. Quando a gente fala realizar ganho de capital, não é você sair lá vendendo o fundo, não precisa disso. É você entendendo que esse gestor tem um mandato que ele pode desinvestir em determinado momento e apurar esse ganho de capital para você, o que a gente chama de cap compression, ou seja,
Tem alguns fundos que hoje estão, inclusive, com algumas reavaliações patrimoniais positivas, que quando esses juros cair e tivermos outras reavaliações ainda mais positivas e com a possibilidade de uma venda com lucro contábil muito relevante, isso vai destravar um valor para o cotista fabuloso, né? A Red e o Credit Suisse fizeram isso num ciclo passado. HGLG, HGRI, agora a HGLG está fazendo de novo, mas HGLG, HGRI, HGBS, eles ficaram assim 2, 3 anos distribuindo um baita ganho de capital num fechamento de ciclo lá atrás, 2014, 15, 16. Alguns estão fazendo agora de novo e possivelmente a indústria inteira vai procurar fazer isso também ali no fechamento desse novo ciclo aí. Então, isso aqui eu já mencionei, só para reforçar que fundo imobiliário tem uma gama enorme de tipos de imóveis que você consegue acessar, fora o que você normalmente pensa de imóveis, que é uma casa ou um escritório para alugar. Então, existe muita coisa dentro dos fundos imobiliários. Essa questão aqui a gente já foi pontuando ao longo da live, mas é normal a comparação entre imóveis, né, um investimento direto em imóveis, e a comparação versus fundos imobiliários. Pode falar. Não, assim, antes de falar, o Murano pedindo para o pessoal se inscrever no canal aí, eu acho que é realmente importante, porque a gente produz conteúdo quase todo dia, né? Então é importante você, todo dia praticamente, então é importante vocês estarem acompanhando aí, marcar o sininho. Marcos, me perguntaram, eu estava na Expert ontem e me perguntaram exatamente isso, e eu quero falar aqui em uma abordagem bem direcionada, tá? Vamos lá, Marcos, qual que é o ticket médio, ou seja, qual é o tamanho do bolso do investidor médio de fundos imobiliários? 50 mil reais. Esse cara não é o cara que investe diretamente em imóveis. Eu acho que a gente insiste nessa comparação muito mais para ser nós contra eles, fla-flu, do que do ponto de vista pragmático. Então, assim, o cara que está comprando imóveis hoje, ele é aquele cara que ou ele realmente não tem nenhuma aderência a fundos imobiliários, porque ele não gosta de mercado financeiro, ele não gosta de volatilidade, o que está tudo certo, ou é aquele cara que realmente está acostumado a comprar imóveis, investir, reformar, fazer uma carteira de imóveis, né, ou acessar imóveis de mais alto padrão do ponto de vista de negócio, né, está pagando algumas centenas de milhares ou milhões de reais para comprar uma boa esquina numa cidade, ou uma participação em algum galpão, ou construir um galpão. Eu acho que a gente tem uma mania de comparar, eu acho que ela é desnecessária. O que pode acontecer é que sim, daqui a algum tempo, né, eu acho que você vai mostrar um gráfico daqui a pouco, podemos até ir nele lá, Marcão, aquele da quantidade de... Aí, ó. Esse gráfico aí, ó. Então, assim, eu acho que 1 milhão e 700 parece muita gente, porque o crescimento ele é exponencial. Mas eu acredito muito que se a gente cresceu de 2020 para cá, com 600 mil investidores, no meio de uma pandemia, juros saindo de 2, indo para 14 daqui a pouco, muito possivelmente a gente vai ter um crescimento ainda maior quando isso tudo se reverter. Pode demorar em 2023, 2024, 2025, eu não estou preocupado. Mas se até 2025 a gente tiver uma quantidade muito mais próxima de 3 milhões de investidores, eu confesso que eu não me assustaria. E aí a gente vai começar a ter essa concorrência de fato, porque aí você vai começar a ter outros tipos de investidores olhando com uma cabeça diferente, porque muitas das vezes as pessoas comparam coisas completamente desnecessárias. Ah, eu vou comprar um imóvel ou eu vou comprar uma carteira de fundos imobiliários e viver de aluguel. Essa decisão não, presta atenção no que eu vou dizer, essa decisão não é matemática, meus caros. Porque se for pela matemática, é óbvio que você vai optar pelos fundos imobiliários. Essa decisão é uma decisão familiar, dentro de um contexto muito maior, que envolve a sua família, que envolve a sua projeção de vida, que envolve aquilo que você entende. Você e a sua família entende como sendo importante para você e para as pessoas que te cercam. Isso não é matemática. E muitas das vezes você fica enxergando isso como o investimento, isso é muito mais uma formação de patrimônio, trazendo conforto e segurança para a sua família. Então, dentro do processo decisório, você não vai ficar arrancando a sua família de lá por alguém que te oferecer 5, 10 mil reais a mais no apartamento. Então, assim, é só para mostrar que as pessoas ficam se apegando à matemática e esquecem dos valores humanos, que de fato importa. Então, assim, se eu estou em um apartamento que está próximo das escolas, que estão próximo dos hospitais, das clínicas, e numa região que eu entendo que seja legal, e eu consigo aliar isso a um potencial crescimento, uma valorização, como diz aqui na minha terra, eu juntei a fome com a vontade de comer, não tem nada de errado. Tá? Em algum momento eu posso sair desse apartamento e ir para um maior, se a minha família crescer, ou para um menor, se meus filhos casarem, seguirem a vida deles e de repente aquele ficar muito grande. Aí a decisão familiar. Para com essa coisa de ficar comparando uma esquina que está sendo locada por uma rede de drogarias com comprar fundo imobiliário. Não é a mesma coisa. O fundo imobiliário é um cara, 83% das pessoas tem 50 mil reais para baixo. Você acha que esse cara dá conta de comprar uma belíssima esquina na melhor região da cidade que você que está assistindo aí mora? É óbvio que não. Então, aliás, Marcos, eu tenho criticado cada vez mais, você vai perceber, eu subi mais esse tom
dessa mania das pessoas ficarem comparando como tudo sendo ou. Eu acho que a discricionariedade que você tem para aplicar o seu capital e uma diversificação acessível não é para as coisas serem ou, é serem e. Se eu entendo que é importante eu ter investimento no internacional, é fundo imobiliário e internacional. Se eu acho que eu também tenho que ter bolsa, é bolsa e. Né? Então, assim, eu acho que essa mania das pessoas ficarem colocando ou em tudo, eu acho desnecessário. Agora, claro, a diversificação, como eu disse, ela tem que ser seletiva, ela tem que ter um motivo, e aí é outra história. Então, só para concluir esse gráfico, Marcos, essa questão de 1 milhão e 700 mil investidores é um número que impressiona, mas imagine se a gente não tivesse pandemia, imagine se a gente tivesse uns juros não tão crescentes como a gente teve agora, imagine se a gente não tivesse uma inflação de 30%, a GPM bateu 33%, imagine se a gente tivesse um mercado minimamente normal, com todos os problemas, mas minimamente normal. Eu acredito que esses 2 anos foram muito atípicos, né? Guerra, pandemia, inflação nos Estados Unidos, juros subindo. O Stuber, que estava falando na Expert hoje, né? Foi o Stuber? Não sei se foi o Stuber, eu acho que foi ele mesmo. Ele falou uma coisa muito legal, né? Se você olha as previsões do ano passado, no final do ano passado o pessoal considerava um aumento de juros para os Estados Unidos que se concretizaria em 2 anos, né? Praticamente num aumento ele já aumentou tudo que o pessoal tinha considerado, ou seja, então é um mundo muito atípico, né? E isso invariavelmente prova, pelo menos para mim, de que os fundos imobiliários, na minha opinião, eles têm sido resilientes a tudo isso. Afinal de contas, vamos dar uma informação aqui. O IFIX, apesar dos pesares, ele está no ano subindo 0,60, no ano. Né? Ou seja, tá bom, né? Então, aí, Marcos, vai lá, fala aí do slide. Eu só ia mencionar, você estava falando do IFIX, né? A gente falou de muitas coisas conceituais e tem muita gente que gosta de números, né? De dados. Então, tem esse gráfico para a gente mostrar o desempenho do IFIX. O IFIX, para quem não sabe, é um índice que mede a média dos fundos imobiliários, basicamente. Então, você vê a linha vermelha, que é a linha que está no topo, ela está performando melhor do que vários índices que a gente costuma comparar, como CDI, como IPCA, como Imóvel, IBOV, que é a Bolsa de Ações. Então, assim, você vê que, historicamente, nesse gráfico vai desde 2011 até hoje, os fundos imobiliários performam muito bem. E, no mínimo, para as pessoas que gostam de questionar a questão da inflação, no mínimo, bate a inflação. Então, repõe, sim, o seu capital, né? A inflação do seu capital. Então, acho que esse gráfico é bem legal para mostrar historicamente o resultado, né? A performance do investimento. Além disso, também mostrar que é algo que oscila. Então, é importante sempre deixar claro que é uma renda variável. Então, em alguns momentos vai ter uma alta, em alguns momentos vai ter uma baixa, isso vai se repetir eternamente. Mas, no longo prazo, a gente está sempre caminhando para cima. Bom, pode falar aí, tá no mute. Inclusive, só quero fazer um disclosure muito rápido, o Marcos depois vai atualizar para a gente. A gente apresentou um gráfico para vocês na semana passada, em que a gente meio que confundiu na hora de fazer a legenda aquilo que é CDI e aquilo que é IPCA mais 6. No final não vai mudar o que a gente quer passar para vocês, mas o Marcos aí se comprometeu a trazer isso e quero te pedir até publicamente aqui, Marcos, repasse também para o pessoal de redes sociais para a gente republicar isso até como uma atualização para todo mundo, tá bom? E depois a gente qualquer coisa combina isso, mas só para deixar aqui a gente bem, todo mundo ciente da situação. O que eu quero trazer sobre esse gráfico é que o IFIX é a média do mercado. E quem acompanha fundo imobiliário há mais tempo sabe que o IFIX foi muito ineficiente durante muito tempo. A criação do Suno 30, ela veio justamente com essa capacidade de tirar essa ineficiência. Né? Então, assim, eu arrisco dizer que se nós pudéssemos contar com o Suno 30 com um backtest tão longo assim, é porque tem fundos que nem existiam, né? Se a gente pudesse contar com um backtest mais longo assim, possivelmente a gente estaria ainda um pouco mais acima do IFIX. Tá, exageradamente acima? Vocês podem olhar o relatório lá e vocês vão ver que é acima. Mas, assim, o que eu quero dizer é que são fundos que ficaram dentro do IFIX que, na minha visão, eles perderam um pouco dessa interlocução com o mercado e, ao perder essa interlocução, obviamente, eles não refletem mais aquilo que as pessoas estão, de fato, fazendo. Então, eu acho que o IFIX hoje, ele está melhor, mas ele não é uma meta assim tão mais eloquente como eu gostaria que fosse. Então, acho que isso é importante de trazer para todo mundo aqui. E outra coisa, Marcos, só para concluir também esse slide, é que a gente não sabe o lado direito do gráfico, tá? Então, o lado direito a gente não sabe. Pode ser que continue ainda com essa performance ou não. O que eu posso dizer para vocês é que, até alguém perguntou aqui para cima, não sei quem, o índice, obviamente, ele acumula cota mais renda. Ah, Baroni, mas a crítica que todo mundo faz. Quando paga o rendimento, a cota cai no dia seguinte. Ela cai por uma mecânica da bolsa. A gente já explicou isso em artigos e várias vezes.
O sistema da Bolsa ele tem que descontar a cota X, né, tem que fazer virar a cota X, porque aquele rendimento sai do patrimônio líquido. Então, em tese, o mercado tem que abrir no dia seguinte descontando aquele dividendo, que é o patrimônio líquido que vai sair do fundo. Você não, porque senão a cota hoje de um fundo que foi lançado a 100 estaria a quanto? R$ 500, assim, fácil, entendeu? Pode até ser que seja no 500, mas não por esse motivo. O que eu quero dizer para vocês é que a Bolsa protege você como investidor. Quando fala cota data X, é que ao comprar aquela cota, ela vai estar corrigida. Ah, mas então ela só vai andar de lado. Calma, cara pálida, calma, cara pálida. Ela está andando de lado por uma questão conjuntural, mas se você olha um recorte aí de 2014 para 2019, que são 5 anos, não andou de lado, né? A gente está andando de lado, ele mergulha na pandemia e fica meio lateralizado mesmo, mas não é muito diferente do que está acontecendo nos outros ativos, né? Bolsa até recuperou um pouquinho mais, né? Porque essa questão das commodities, né? Petróleo, minério. Primeiro foi a onda do minério, né? O minério explodiu, a Vale foi custar lá na casa do chapéu. Agora está a onda do petróleo. Então, e são duas empresas que têm um peso muito grande no índice. Mas se você tirar essas duas empresas, você vai ver que tem muita empresa aí que está sofrendo e muito. Empresas de primeira linha que está com uma queda bem significativa. E a gente chegou perto de ter o upgrade no nosso jantar, mas faltou uns poucos aqui. Mas há esperança, porque essa aqui é apenas a primeira aula. A gente vai ter uma segunda aula que vai acontecer amanhã, às 8 horas da noite. Então já deixo o convite para todos vocês para participarem da aula de amanhã. Se vocês precisarem, quiserem receber as notificações e atualizações, tem o link na descrição para você não perder a aula de amanhã. A gente precisa de mais o quê? 400 pessoas assistindo aqui para a gente ganhar um bônus no jantar, para a gente receber o nosso upgrade. Mas, de qualquer forma, a gente tem bastante conteúdo para vocês amanhã. Não se esqueçam de se inscrever no canal. O pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada, mas amanhã tem bastante coisa a mais para falarmos. Então, gostaria de agradecer a todos vocês aqui pela participação. Se vocês tiverem dúvidas, podem trazer para a live de amanhã ou também para todos os nossos conteúdos que a gente costuma postar. Queria agradecer também ao professor Baroni. Muito obrigado pela participação hoje na aula. E recados finais? Marcos, é isso. Obrigado. Parabéns aí. Parabéns ao pessoal que está no backstage, Cláudio, Murano, todo mundo, e o pessoal que trabalhou ativamente aí mais cedo. Então é isso. Acho que amanhã na aula 2 a gente traz mais alguns outros conceitos para vocês. Vale conferir. E eu acho que esse tipo de assunto que envolve comportamental, conceitual, honestamente, às vezes ele é mais importante do que falar só do fundo imobiliário. Entendeu? Até porque o fundo imobiliário ele não muda tanto assim entre um mês e outro. E às vezes vocês querem que a gente comente a cotação e não fundo, né? Então, acho que o mais importante é que você entenda que essas afirmações e reafirmações de conceitos, práticas e a insistência, a persistência da disciplina talvez mais importante no processo. E uma aula como essa, 1 horinha aí, eu acho que vale compartilhar, inclusive com amigos que ainda estão com algumas dúvidas, vale compartilhar essa live, como o Marcos falou, ficará gravada e amanhã a gente tem o capítulo 2 de toda essa história aí. Marcos, obrigado, parabéns a todo mundo aí, vamos que vamos. É isso aí. Obrigado, pessoal, obrigado pela participação. Tive uma ideia. Coloquem no comentário abaixo, hashtag Murano pague o jantar. Murano pague o jantar. A gente não consegue os 1.900, mas se a gente conseguiu quase 1.600, mas se a gente colocar Murano pague o jantar, ele pode se sentir um pouco mais pressionado e conhecer do Murano do jeito que eu conheço, ele não vai aguentar a pressão do caldeirão, né? Então jogar na bomboneira aqui não vai ser fácil não, então vamos ver se ele vai aguentar a pressão aí. Contamos com o apoio de todos vocês. Então, pessoal, mais uma vez, olha, o pessoal já está deixando no chat aqui a hashtag. Pessoal, obrigado de verdade aí pela participação. A gente se vê amanhã, então não percam, 8 horas da noite, amanhã, quinta-feira, estaremos de volta. Então, abraço, até amanhã.